querido aluno, querida aluna do 9º ano, querida família, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora de língua portuguesa, professora Nadi, e vou continuar te acompanhando aí durante seus estudos da língua. Olha só, sempre lembrando que esses vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na sua escola com o seu professor e a sua professora, certo? Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que são as marcas linguísticas. Você sabe o que é isso? E para a gente falar disso, a gente vai precisar de falar um pouquinho do que é língua e o que é linguagem. Você já parou para pensar? Você conseguiria definir? Existe diferença? O que é língua, o que é linguagem? Bom, vamos então aprofundar nesse assunto. Primeiro, a linguagem é bem ampla. Ela é um mecanismo que a gente utiliza para transmitir nossos conceitos, nossas ideias, nossos sentimentos. Ela é um processo de interação. E qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Então, não é necessariamente só a fala, só a escrita, só a língua portuguesa. No nosso dia a dia, a gente tem diferentes formas de linguagens. Além das línguas naturais, português, o inglês, o guarani, né, outros dialetos, a gente tem também a linguagem da pintura, da dança, da música, alguns sistemas muito particulares, como os quadrinhos, logotipos, e os sistemas gestuais. Isso mesmo, a gente também se comunica com o corpo, a nossa linguagem corporal. E aí, você já parou para pensar na linguagem corporal? Alguma vez você percebeu que o seu amigo estava concordando ou discordando só pelo simples fato das expressões faciais, ou para o lugar que ele olhava, ele está com o braço cruzado, ele está mal-humorado, ele está triste? Então, às vezes, a gente se comunica também com o corpo. E nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto, aprofundando aqui nesse videozinho que eu separei para você. Vamos lá, vamos conferir? Olá pessoal, vocês estão bem? No encontro de hoje, vamos falar de um assunto que é muito comum em nosso cotidiano e que estamos até fazendo nesse exato momento. Então, para começarmos, você já parou para pensar que a todo momento estamos nos comunicando? E até por isso, existem diversas formas de nos comunicarmos, conversando pessoalmente, escrevendo mensagens, fazendo ligações, videochamadas e muito mais. Se você reparar, todas essas formas de comunicação que eu citei têm algo em comum. Em todas elas, a comunicação é feita através de palavras. Mas será que é possível se comunicar sem usar palavras? Por exemplo, você já reparou que é possível notar se alguém está animado, desanimado, triste e etc., mesmo sem a pessoa ter nos dito isso? Por exemplo, na imagem 1, notamos alguém com os braços para o alto, olhos fechados e um sorriso bem grande no rosto. Desta forma, dizemos então que ela está animada e feliz. Já no segundo exemplo, vemos alguém com a cabeça de lado, os ombros arqueados para baixo, sobrancelha franzida e a boca com os cantos também inclinados para baixo. A partir de todos esses fatores, percebemos que se trata de alguém que está triste. Essa nossa forma de nos comunicarmos sem usar palavras é chamada de linguagem corporal e ocorre espontaneamente a todo momento, mesmo que a gente não perceba. Para entender melhor, vamos observar este grupo de amigos que estão assistindo a algum filme ou série e, a partir de suas linguagens corporais, deduzir o que estão achando. A primeira pessoa desse grupo parece não estar gostando muito. Sabemos disso observando o queixo sobre a mão, a boca fechada e os olhos em outra direção, quase fechados. Dessa forma, é possível notar que ela está entediada. O segundo desse grupo parece estar achando algo bem diferente do filme ou da série. Seus olhos estão bem abertos, sobrancelhas levantadas, a boca aberta, além da mão levada ao rosto. Por tudo isso, comunica que está muito surpreso com o que está assistindo. O último já possui uma outra reação. Em seu rosto há uma expressão de choro, os olhos quase fechados, a boca triste, e vemos até a posição de suas mãos, em que uma segura o óculos e a outra enxuga as lágrimas. Portanto, entendemos que ele está muito emocionado com o que viu. Percebeu como é interessante observar a linguagem corporal e o tanto que ela pode nos dizer? Saber disso é importante, porque, como em toda comunicação, não apenas recebemos essas informações, como também passamos através dessa linguagem. Por isso, também é importante notar a nossa própria postura em determinadas situações. Por exemplo, em apresentações orais,
Sejam elas no trabalho ou na escola, a nossa linguagem corporal tem muito a dizer para quem nos assiste. Portanto, observando essa primeira situação, vemos alguém com a cabeça levemente inclinada, olhos confusos, uma das mãos cutucando a parte de baixo da prancheta, demonstrando nervosismo, e por tudo isso, nos é comunicado que quem está apresentando está inseguro, o que vai fazer com que o público que o assiste fique desconfiado e até mesmo desinteressado pelo que ele fala. Por outro lado, neste outro caso, o orador está sorrindo, olhando nos olhos dos ouvintes, com uma postura ereta e com as mãos bem postadas, contribuindo para a apresentação. Dessa forma, comunica para o público que está confiante naquilo que apresenta, enquanto que este, que o assiste, irá prestar mais atenção e confiar mais facilmente nas palavras que ele apresenta. Vale ressaltar que nessas apresentações orais, além da postura e expressões faciais, também é importante se atentar para outros aspectos, como o tom de voz, a velocidade da fala, direção do olhar e etc. Agora que chegamos ao fim, quero fazer um convite. Observe a linguagem corporal de quem está à sua volta e pense sobre os gestos que usam. Por exemplo, se estão com os braços cruzados ou o rosto encostado nas mãos, entre outros. Após essa nossa aula, você com certeza conseguirá ter alguma ideia do que estão comunicando com isso. E aí, muito curioso, não é mesmo? Olha só, você pode começar a usar a linguagem corporal no seu dia a dia. Vamos lá. E eu tenho algumas dicas para te dar depois desse videozinho. Olha só, existem alguns movimentos, né, que a gente faz na nossa linguagem corporal, às vezes até de forma inconsciente, que transmitem, né, tem seus significados. E quando a gente conhece desse assunto e começa a se policiar, a gente garante uma comunicação melhor, mais agradável. Olha só. Quando eu tenho um olhar desfocado, eu demonstro insegurança ou falta de clareza naquilo que eu estou falando. Se eu cruzo os braços ou se eu fico com as mãos grudadas, né, no meu corpo, é um sinal de pouca confiança ou que eu estou desconfortável. Quando eu coloco a mão tocando o queixo, quando eu escondo a minha boca, pode ser que eu não esteja falando a verdade. Ixi, agora complicou um pouquinho, hein? Olha só, autoconfiança. Quando eu olho nos olhos, eu demonstro que eu estou seguro, que eu sei o que eu estou falando, né? A postura neutra, que são as mãos levemente posicionadas junto ao corpo, são sinal de simpatia. Então, é uma linguagem corporal e agradável. E o aperto de mão, geralmente firme, com a palma voltada para baixo, indica confiança, indica clareza na conversa, né? Então, é bem bacana. Mas, ó, não aperta muito a mão não, hein? Que aí não é agradável. E para a gente falar um pouquinho mais disso, eu tenho 2 dicas de leitura para você. São 2 livros que eu já li e que eles são fantásticos e vão te ajudar na sua vida escolar e em toda a sua vida, não só na escolar. É esse aqui, do Alan e da Bárbara Piaz, que é Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal, e O Corpo Fala também, do Will e do Tom Paco. Não sei se é assim que fala. A linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Tá? São best-sellers aí, né? Foram vendidos, reeditados, né? Várias vezes e vale a pena a gente ler, a gente conferir, é muito interessante. Mas vamos lá, continuando a aula de hoje. A gente está falando então de linguagem, daqui a pouco a gente vai falar de língua. A linguagem, ela tem algumas classificações. Ela pode ser formal, né? Que ela se aproxima mais do uso da linguagem padrão, que a gente conhece também como norma culta, que são aqueles contextos mais que eu não tenho intimidade com as pessoas, quando eu vou apresentar um trabalho, por exemplo, ou numa reunião, né, numa situação aí mais formal. E informal, quando eu estou entre amigos, né, quando eu estou na família, eu fico mais à vontade, eu uso às vezes uma gíria, né, alguma expressão aí fora da norma padrão. A linguagem ela pode ser verbal e não verbal, como a gente já disse, né? Então, a verbal é quando eu faço uso de palavras. Essas palavras podem ser escritas ou faladas. Então, essa é a linguagem verbal. O diálogo entre 2 pessoas, um livro, uma carta, uma palestra, tudo isso é exemplo de linguagem verbal. A linguagem não verbal é a linguagem que faz a comunicação por outros meios, né? Meio visual principalmente, não através de palavras. Então é aquela que utiliza imagens. Vocês já observaram que alguns quadrinhos eles não têm palavras? Eu tenho uma sequência de imagens e eu consigo entender ali, né, a comunicação. Placas, né? Pensa aí nas placas de trânsito, né? Elas transmitem, elas não têm nada escrito algumas vezes, mas a gente entende o que elas estão querendo dizer. Então tem a linguagem corporal que a gente acabou de falar, tem os desenhos, os gestos, enfim. Então todos esses são exemplos de linguagem não verbal.
Agora vamos falar um pouquinho da língua. A língua ela é um código verbal característico, ou seja, é um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Então, aqui no Brasil, a gente compartilha uma língua que se chama língua portuguesa, certo? É a língua que a gente usa como língua oficial e para comunicação entre os povos aqui da nossa nação. As variações de uma língua, de um idioma, que oscilam social, regional, histórica e culturalmente, são chamadas de variações linguísticas. E esse é um dos temas que a gente vai falar na aula de hoje. Então, olha só, o que são as variações linguísticas? Elas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas. Vamos dar uma olhadinha aqui nelas. Primeiro, tem uma variação que ela é histórica. Então, ela vai ocorrer com o desenvolvimento da própria história. Então, o português, se eu pego aí um livro mais antigo, eu vou perceber que existem algumas estruturas ali, algumas palavras que eu não uso mais. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nesse assunto. Ela pode ser social também, depende do grupo que eu frequento. Então, no meu grupo de trabalho, eu adoto certas marcas linguísticas, né? Certas variações linguísticas. Na minha casa, na minha família, eu já uso outros termos aí que eu não uso no meu trabalho, por exemplo. Situacional, eu também vou adequar a minha língua, né, as expressões que eu uso, as palavras que eu escolho, de acordo com o público com quem eu estou falando. Então, se é uma pessoa que tem um grau maior de instrução, eu faço determinadas escolhas na hora da minha fala. Se eu estou falando com uma pessoa que tem um grau menor de instrução, então eu vou usar uma linguagem, uma língua menos aprimorada. Se eu vou falar com uma criança, né, eu também faço uso ali de alguns termos bem característicos dela, do mundo dela, do universo dela. Então tem essa adequação aí de acordo com a situação. Certo? E a geográfica, que aí vai depender, né, do lugar. Então, aqui em Minas a gente tem algumas marcas linguísticas do mineiro, o ai, o né, o sou, né, que caracterizam nossa maneira de se expressar, como outras regiões do Brasil também têm as suas marcas. Mas vamos lá, vamos falar agora da variação histórica. Bom, o C, né, ou VC, na internet a gente está abreviando, na verdade ele veio de vossa mercê. Então, historicamente falando, era assim que a gente falava você, lá no início, né, lá nos primórdios aí da língua portuguesa. E olha só, a tendência da língua é ir sempre agrupando, né? A língua está ficando cada vez mais rápida, então a gente precisa de uma velocidade nessa comunicação. Então, vossa mercê virou vós mercê, vassum cê, vancê, você, ocê, cê, e agora só o VC. Então, aquela foi uma variação histórica. Olha só, um exemplo de uma variação social. Olha esse grupo de jovens aqui. Então, fala, rola, é nós, só, demorou. Aqui uma variação situacional. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Então, os pais falando com o garoto, e ele, não é verdade. Colocou até uns emojis ali no final. Ou seja, ele trouxe, né, a língua que ele estava usando ali no contexto da internet, no bate-papo que ele estava participando, para se comunicar com os pais aqui, né, de maneira oral, e aí não funcionou muito bem, né? São situações comunicativas diferentes. Tem também a variação geográfica. Olha só essa conversa entre o gaúcho e o mineiro. Na minha terra só tem macho. Olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea, e nós tá achando é bom demais. Bacana, né? Então, aqui vai ter uma variante aqui geográfica, né? Tem a questão aqui, né, do gaúcho, né? Falar sempre essa questão, né, de muito macho. E aqui o mineiro na sua simplicidade aí, né? Entendendo do jeito dele, provocando aqui um humor, a comicidade aí da charge. Bom, importante. Uma língua oferece a seus usuários diferentes formas de realização, isto é, diferentes jeitos de falar e escrever. Segundo a linguística, não existe uma forma melhor, mais certa, ou pior, mais errada, de empregar uma língua. Então, existem formas, de acordo com a situação, que eu vou fazer algumas escolhas linguísticas, e não existe uma que seja melhor ou uma que seja pior. Existem escolhas que são feitas e adequadas de acordo com a região, com a situação, com o público. E a norma padrão ela é apenas uma entre as muitas formas de se usar a língua. Então, são escolhas que eu faço. Então, o ambiente que me exige o uso da norma padrão, o ambiente que eu preciso usar uma linguagem mais formal, eu vou fazer essa escolha, certo? E uma coisa que é muito importante, diga não ao preconceito linguístico. O preconceito ele existe em várias esferas da sociedade, inclusive na língua. Bom, vamos lá. Para a gente praticar e ver se a gente realmente entendeu um pouquinho, que tal a gente jogar? Vamos lá?
Bom, vamos lá. Então, o que é adequação linguística? Letra A é quando o falante de uma língua entende que para cada situação de sua vida não há diferentes formas de se comunicar. É quando o falante de uma língua entende que para cada situação de sua vida há diferentes formas de comunicar ou nenhuma das respostas anteriores. Letra B, né? Vamos lá, mais uma. Qual é o Código Verbal do Brasil? Fácil essa, hein? Língua portuguesa. O que é linguagem coloquial? Letra A, é o registro informal da fala de uma sociedade. É o registro formal da fala de uma sociedade ou nenhuma das respostas anteriores. Coloquial quer dizer informal. O que é norma padrão? É o registro que está vinculado a uma língua modelo. É o registro informal da fala de uma sociedade ou nenhuma. A gente sabe que é a língua modelo. Há a forma correta e errada de falar? Sim, pois só existe uma forma de se comunicar. Não, pois o importante é que a pessoa seja compreendida. C, na verdade o que há é a adequação de cada situação de fala. Muito bom. Letra C. O que é necessário levar em conta na hora da comunicação? O contexto e o interlocutor, a situação e o veículo de comunicação, todas as respostas anteriores, para eu poder fazer uma comunicação de maneira adequada. Qual é a variedade linguística que registra a mudança de língua ao longo do tempo? Variação social, geográfica, história, situacional. Ao longo do tempo, é a histórica. Qual é a variedade linguística que registra a mudança da língua de acordo com a região? Social, geográfica, histórica ou situacional? Vamos lá, com a região geográfica. Qual é a variedade linguística que registra a diferença de fala entre os grupos distintos? Então, distintos grupos. Social, geográfica, histórica ou situacional? Social. E por último, qual é a variedade linguística que registra a capacidade de adaptação de um falante em diferentes situações de fala? Variação social, variação geográfica, variação histórica ou situacional? Situacional. Bom, tenho certeza que você acertou todas, não é mesmo? Vamos lá então? Terminando nossa aula de hoje. Bom, antes de terminar a aula de hoje, eu não posso deixar de falar sobre Libras. Você sabe o que é Libras? Bom, então, Libras é a língua brasileira de sinais. E por mais que ela seja baseada em gestos, ela não é considerada uma linguagem, sim uma língua, conforme previsto no artigo 1 da Lei 10.436, de 24 de abril de 2012. E olha só, na próxima aula, não perca, a gente vai explorar mais esse assunto que é muito interessante. Então, hoje nós falamos um pouquinho de língua, de linguagem, das variações linguísticas e das libras, que é um assunto que a gente vai falar bastante na próxima aula. Então, bons estudos e até lá!